Gente, a aula de hoje é sobre os sacramentos, né? O que são os sacramentos? Os sacramentos é uma forma que Jesus deixou para estar conosco. Ele prometeu isso, né? De estar com a gente até os últimos dias. Então, qual que é a origem desse termo, né? Eu coloquei para vocês, a origem do termo sacramentos. Ela tem etimologicamente uma origem latina e ela significa santifica, santificação. Né? Até coloquei entre parênteses, res sacrans, que equivale ao vocábulo grego mysterium. Então, os sacramentos, eles vão trazer para a gente uma graça santificante. É o que nos ajuda nesse caminho de busca pela salvação. Então, ele fala aí, sacramento significa etimologicamente algo que santifica e equivale ao vocábulo grego mysterium, coisa sagrada, oculta ou secreta. Portanto, sacramento foi a palavra escolhida em latim eclesiástico para traduzir mistério. Né? Sacramento traz os mistérios de Cristo. E os sacramentos, eles foram instituídos por Cristo. Por isso que a gente fala desses mistérios de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1076, que é o próximo que está aí, nos diz assim, no dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja foi manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação do mistério, o tempo da Igreja. Então, quando acontece o Pentecostes, a Igreja nasce. É no dia de Pentecostes que a Igreja nasce, porque a Igreja ela é movida pelo Espírito Santo. São os dons do Espírito Santo que movem a Igreja, né, que fortaleceram os apóstolos, porque depois da Páscoa de Cristo, depois que Cristo morre, ele ressuscita, ele fica 50 dias. Depois desses 50 dias a gente tem o Pentecostes. É quando Jesus sobe ao céu depois dos 40 dias, que ele fica com os discípulos, né? Aí a igreja que fica, os apóstolos, a Mãe Virgem Maria, eles ficam em oração por 9 dias, que é onde a gente tem o início das novenas, por isso que a gente faz novena, né, que são 9 dias de oração. E ao final desses 9 dias, desce o Espírito Santo. É a partir desse momento que os apóstolos, eles vão sair pregando a palavra. Eles precisavam passar por um momento de convivência com Jesus, para eles aprenderem com Jesus. Depois passam pela morte, pela Páscoa de Cristo, sentem a dor da perda. Depois eles passam pela ressurreição de Cristo. Mas Jesus promete, eu preciso subir ao Pai, mas eu deixo o meu Espírito com vocês. Porque é o Espírito que vai dar força. É o Espírito que vai abrir a mente desses apóstolos para que eles possam entender tudo aquilo que eles viveram com Jesus. Então a igreja, ela nasce no Pentecostes, né? Reunida naquele cenáculo de oração, eles recebem os dons do Espírito Santo, que abre a mente deles para esse entendimento e dá força para eles. Porque é um dos 7 dons do Espírito Santo, é a fortaleza, o entendimento, a sabedoria. Eles ganham tudo isso naquele dia. A piedade, eles ganham também o temor a Deus, que não é o medo a Deus, mas é o respeito a Deus, né? A confiança em Deus. Tudo eles ganham naquele dia de Pentecostes. E aí eles conseguem sair para o mundo e levar a palavra de Cristo. Mas para a gente receber esses dons, a gente precisa antes receber esses sacramentos. É nos sacramentos que a gente ganha esses dons do Espírito Santo. Então, aí fala, durante o tempo da igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica sua obra de salvação pela liturgia da igreja até que ele venha. Então, Cristo se torna presente e comunica sua obra de salvação através dos sacramentos que vão ser instituídos. Durante este tempo da igreja, Cristo vive e age agora na sua igreja e com ela.
de um modo novo. Então ele não está mais presente fisicamente, mas ele está presente através do teu Espírito, do Espírito Santo. Próprio deste tempo, age pelos sacramentos e é a isso que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama economia sacramental. Esta consiste na comunicação e dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1076. Então aqui, gente, está dizendo o que para a gente? Que Jesus passa a agir de uma nova forma, igual eu falei para vocês, pela ação do Espírito Santo. Então, os sacramentos nos traz essa força do Espírito Santo e nos ajuda e auxilia, mais uma vez, no caminho da salvação. Porque Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Então, os sacramentos para a igreja é uma forma da gente confirmar sempre a nossa fé na caminhada para a vida eterna, na caminhada para o reino de Deus. Então, quando nós participamos de um sacramento, nós precisamos participar desse sacramento de uma forma aberta, né? Com o coração aberto, com a mente aberta para a gente receber de fato os dons do Espírito. Não adianta a gente participar de um sacramento se a gente não tiver com esse coração aberto. Hoje nós vemos muito, por exemplo, no sacramento do batismo, algo social, né? As pessoas ali, graças a Deus, né, vai haver algumas modificações agora, né? Um curso de batismo um pouco mais duradouro, para os pais entenderem o significado daquele batismo, mas antes era uma hora de reunião, se batizava a criança e o mais importante, na verdade, era a festa, a reunião dos padrinhos ali, e o sacramento em si era deixado de lado. Não era feito da forma como deveria ser, né? Então, a gente precisa entender que cada sacramento é Jesus falando com a gente, é Jesus agindo com a gente, né? É Jesus agindo através do Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente, nos abrindo para esse entendimento do que fato Ele quer de nós, que é o nosso sim, que é a nossa confiança em Deus, que a gente vive uma vida mais santa para a gente poder conseguir entrar no reino de Deus. Porque a gente não vai entrar lá de qualquer forma. Por isso existe o purgatório, né? O purgatório é para a gente purgar as consequências das nossas atitudes, dos nossos pecados, né? Então, o que Jesus quer? Que a gente viva uma vida mais santa aqui, para que a gente nem precise passar pelo purgatório, a gente já vai direto para a casa de Deus, viver na eternidade com Ele. É isso que Ele quer. Foi para isso que Ele morreu na cruz. Foi para isso que a semana passada a gente estava vivendo a Semana Santa, né? Ele morreu na cruz para que a gente conseguisse a nossa salvação e para que a gente fosse para o céu. Ele não morreu na cruz simplesmente porque ele fez um ato heróico. Ele morreu para nos salvar. E nós, enquanto cristãos católicos, precisamos entender isso, porque se a gente não consegue entender isso, a gente vai tornar muito simples esse ato de amor que Jesus teve por nós. E é um ato de amor que nós não conseguiríamos ter pelo outro, né? Eu não conseguiria ter o mesmo ato que Jesus teve. Só que Jesus não podia, depois que Ele ressuscitou, Ele não podia ficar, porque a cruz, ela foi fundamental para a gente entender esse amor de Cristo por nós. Mas a cruz sem a ressurreição não teria sentido, e a ressurreição sem a cruz também não teria sentido. Os dois estão juntos, caminham juntos. A gente não pode ficar só com a ressurreição e a gente também não pode ficar só com a cruz. Então, quando Ele morre por nós, por amor a nós, para nos salvar, e Ele ressuscita, Ele não pode ficar com a gente aqui. Mas por que Ele não pode ficar com a gente aqui? Porque Ele precisa estar do lado de Deus. Jesus vai continuar intercedendo a Deus por nós, então Ele precisa estar ali porque Ele conhece o ser humano agora.
Então, ele vai deixar o Espírito Santo dele. Por isso que fala aqui de um novo tempo da igreja, né? Que Jesus agora vai agir de uma nova forma, não presente fisicamente, mas presente através do teu Espírito. Né? Ele vai para junto do Pai, né? Mas ele deixa o Espírito Santo dele aqui, porque sem o Espírito Santo a gente não conseguiria. Porque o Espírito Santo, gente, lembrando sempre que ele faz parte da Santíssima Trindade. Então, sem o Espírito Santo, que é Deus também, a gente não conseguiria manter a nossa fé. A gente não conseguiria entender esse mistério de Cristo na doação da sua vida por nós. É o Espírito Santo que nos dá esse conhecimento. Sem ele, a gente não conseguiria manter a nossa fé e seguir na nossa caminhada. Vocês podem perceber no dia a dia de vocês, que por mais dificuldades que vocês tenham, quando vocês abrem o coração de vocês e faz uma oração mais verdadeira, uma oração assim de pedir mesmo para Deus guiar os passos, para Deus guiar o caminho de vocês, tudo começa a se abrir. Vocês vão encontrar, às vezes, uma saída aqui para aquela situação. Vocês vão encontrar uma pessoa com uma palavra aqui para aquela outra situação. Alguma coisa vai acontecer. E tudo isso é a ação do Espírito Santo. E a gente só consegue entender isso quando a gente, enquanto católicos, vivemos os nossos sacramentos. Porque depois de receber eles, a gente precisa viver eles. Então, quando vocês participarem de um sacramento, acho que vocês dois são um casal, né? Quando vocês receberam o sacramento do matrimônio, vocês receberam uma graça, que é a graça que permite que vocês, mesmo nas dificuldades que vocês têm no dia a dia de vocês consigam superá-las. Quando o sacramento não é bem vivido, não é bem recebido, os casais eles não conseguem lidar com aquelas situações de dificuldade. Por isso que hoje em dia a gente tem tanto divórcio, né? Tem tanto pedido de anulação. Mas por quê? Porque não foi bem vivido o sacramento. Quando ele é bem vivido, gente, por mais dificuldades que a gente tenha no nosso dia a dia, no convívio com o outro, a gente consegue superar isso. A mesma coisa é quando todos nós aqui recebemos o batismo. Quando nós recebemos o batismo, nós fomos iniciados na vida cristã. Você já recebeu a crisma? Não, né? Quando você receber a crisma, você vai receber a confirmação do seu batismo. Lá no seu batismo, seus pais escolheram para você pessoas para serem seus padrinhos. E os seus padrinhos e seus pais fizeram, eles fizeram uma profissão de fé. Quando você for fazer a sua crisma, você vai confirmar essa profissão de fé. Você vai confirmar se você realmente quer continuar na Igreja Católica, se você realmente quer participar dessa doutrina que a Igreja prega. Né? Você vai dizer o seu sim por você. Lá no batismo foram seus pais, mas foi o batismo que te iniciou na vida cristã, assim como você, assim como todos nós. O batismo, ele é o primeiro sacramento. O batismo, junto com a crisma e a primeira Eucaristia, eles são os sacramentos de iniciação, né, na vida cristã. A gente precisa do batismo, depois a gente faz a primeira Eucaristia para receber Jesus, né, que é a nossa força, e depois a gente faz a crisma para confirmar a nossa fé. Esses 3 sacramentos são sacramentos da iniciação, que nos abre a porta, né, da igreja para que a gente possa viver os ensinamentos que ela nos traz, né? A igreja como mãe, ela nos ensina a caminhar, né, nesse caminho que é tão difícil, mas que lá no final a gente vai ter a nossa recompensa se a gente perseverar na nossa fé. Né? E nisso a gente tem essa oportunidade de ter esses sacramentos para nos ajudar. Seguindo aí, o próximo trecho a gente vai falar sobre os sacramentos de Cristo. Uma coisa que o Catecismo da Igreja Católica nos traz, eu coloquei para vocês no parágrafo 1114, os sacramentos foram todos instituídos por Jesus Cristo. Então, nenhum sacramento surgiu do homem, da igreja, de um bispo, não.
Foi Jesus quem instituiu os sacramentos. Todos eles. A gente vai ver depois isso daí, como que foi Jesus que instituiu cada um desses sacramentos. Os sacramentos, eles são sinais visíveis de uma realidade invisível, da graça concedida por Jesus Cristo, que é o sacramento de Deus Pai. Sinais visíveis de uma realidade que a gente não vê. Esse que eu quero muito que vocês entendam. Os sacramentos, todos eles têm sinais visíveis que a gente vê. E a gente vai ver isso depois também. Todos eles têm sinais visíveis, mas eles nos trazem uma graça de uma realidade que a gente não vê. Que aí entra uma coisa muito importante para a gente, que é a nossa fé. Então, quando se batiza, você não vê a graça ali. Ela é uma realidade que a gente não vê, mas a gente sente. Quando a gente recebe o sacramento do matrimônio, a gente não viu a graça que a gente recebeu ali, mas a gente sente. Então, cada sacramento, ele vai ter um sinal visível, mas ele vai nos transmitir uma realidade que a gente não vê, uma realidade invisível, que é a graça santificante. Né, que a gente também vai ver mais pra frente o que significa isso. São como canais, veias de um corpo que nos transmite a graça vivificante. O que é essa graça vivificante? É a graça que nos permite viver. Mas não é o simples viver, é o viver de acordo com a vontade de Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus é deixar que Ele tome conta das nossas decisões em tudo, absolutamente tudo o que a gente for fazer. É quando a gente levanta de manhã e a primeira coisa que a gente fala: Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feito aquilo que for melhor para mim e não aquilo que eu quero. Quando a gente faz isso todos os dias, a gente descobre o que é essa graça vivificante. É quando você chega na escola, você tem uma prova para fazer, você estudou, mas você não conseguiu entender nada, e aí você fala para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, você é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, então me ilumina. Me ilumina para mim poder conseguir fazer essa prova. Me ilumina para conseguir resolver esse problema que surgiu aqui, que eu não estava esperando. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como responder. Gente, quando a gente faz isso com muita fé, a gente tem a nossa resposta. É incrível. É a coisa mais incrível, a coisa mais linda que acontece. Você consegue fazer uma prova, você consegue resolver o problema, surge uma solução ali de onde você não esperava e tudo se encaminha. Mas às vezes não sai como a gente quer. A gente não, por exemplo, a gente faz a prova, mas a gente não tira a nota que a gente queria tirar. A gente conseguiu fazer a prova, mas quando a gente pega a nota ali, não é como a gente queria. Aquele problema resolveu, mas não saiu o resultado como a gente queria. Mas aquele era o resultado que tinha que acontecer. Aquela situação se resolveu da forma que ela tinha que se resolver. Porque pode não ser naquele momento, mas mais pra frente a gente vai ter a oportunidade de entender o porquê. Ah, mas uma prova que eu faço na escola, Sim, porque aquilo vai te obrigar muitas vezes a, se você tiver a vontade de conhecer mais, aprender mais. Aquele problema que você teve vai te fazer crescer e vai te fazer entender outras realidades que você não via. Que se fosse do jeito que você queria, que a gente queria, a gente fica focado só numa coisa. Quando não sai do jeito que a gente quer, a gente abre a nossa mente para ver outras realidades. Eu acho que isso já aconteceu com vocês, de alguma forma. Né? E isso é a graça vivificante. Né? Isso é que a gente chama aí de graça vivificante, que a gente recebe como dom de Deus no nosso batismo. Como dom de Deus nos nossos sacramentos. Isso é uma realidade que a gente não vê. E não é de nós, não é nós que fazemos isso, é Deus. Mesmo em algumas situações, essa graça vivificante, ela age, mesmo que a gente não tenha feito nada. Por exemplo,
Curas, quando acontece alguma cura de alguém que a gente conhece, que está muito doente e que é pedido oração, que as pessoas fazem oração, às vezes aquela pessoa mesmo não está em condição de fazer oração porque ela está num momento tão difícil que ela não consegue rezar para Deus, às vezes ela até briga com Deus. Mas a oração das pessoas que estão em volta podem trazer para ela a graça vivificante para ela. Porque se abre uma corrente de fé ali, que pode fazer com que o coração dela se abra e ela receba essa graça e ela receba a cura pela oração das pessoas que estão em volta. Isso é muito bonito, né? E a gente só tem isso também pela graça vivificante que nós recebemos, porque todos nós que recebemos os sacramentos, nós temos essa graça. E a gente pode ajudar aquelas pessoas que não receberam, então que não vivem bem os seus sacramentos, a receberem essa graça também. Isso tudo é dom do Espírito. Por isso que é importante a gente rezar pelas pessoas, né? Rezar com muita fé, com muito amor. Seguindo aí, a gente tem, os sacramentos são uma extensão, uma continuação da encarnação do Verbo. Deus salva de forma encarnada. A salvação vem por meios materiais deixados por Deus. Então, Jesus encarnou para nos salvar, né? Ele foi lá, o Espírito Santo veio, né? E Maria, então, se tornou a gestora de Jesus, né? Ela deu à luz a Jesus. E ele veio, então, para nos salvar. Os sacramentos é uma extensão disso, né? Os sacramentos instituídos por Jesus, ele é a extensão disso. E ele fala isso, né, quando ele vai instituir os sacramentos, né? Eu estarei com você durante todo o tempo. Que forma que ele vai estar? Na Eucaristia, que é um sacramento. Ele vai estar com a gente em cada etapa da nossa vida, nos guiando, mas lembrando sempre que isso só vai acontecer se a gente estiver com o coração aberto e estiver com fé, tá? Isso é muito importante. São forças, os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo que opera no seu corpo, que é a Igreja. Os sacramentos são obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. Quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente vai fazer as leituras do Antigo Testamento, como que era a forma que os profetas que Deus escolhia, eles se relacionavam com Deus. Eles faziam rituais e faziam, por exemplo, matavam um cordeiro, né? Era uma forma de expiar pecados. Eles faziam sacrifícios, né? Para expiação de pecados, para agradecimento. Então, às vezes tinha uma boa colheita, eles iam lá, faziam sacrifícios para agradecer a Deus por aquela colheita que foi feita, né? Então, a igreja agia através disso, né? Tinha muitos sacrifícios de animais. Na nova aliança não tem, porque já foi feito o sacrifício perfeito, que foi a entrega de Cristo. Esse é o sacrifício perfeito e único, não tem mais sacrifícios. Aí, no lugar dos sacrifícios, a gente pode entender que são sacramentos, que aí é o nosso sim. Cada vez que a gente participa de um sacramento, a gente está dando o nosso sim a Deus. Então, a gente não precisa mais fazer os rituais de sacrifício para dizer o nosso sim, né? A gente precisa, ou para agradecer, ou para a gente expiar os nossos pecados. A gente participa do sacramento, né? Aí nós dizemos o nosso sim a Deus. E é esse sim que Deus quer ouvir. Por isso que ele é considerado obras-primas da igreja, né? Obras-primas de Deus, na verdade, instituídos por Cristo, né? E ritualizados pela liturgia da igreja. Então é muito bonito. Então a gente não tem mais alguém que vai fazer um sacrifício para a gente, né? Que existiam os profetas que faziam sacrifícios, né? Não, agora somos nós. Somos nós que dizemos o nosso sim ou o nosso não. Que a gente tem a opção de dizer o não também, é essa graça que a gente recebe nos sacramentos. Mas se a gente disser o sim, a gente vai conseguir, então, entender que Jesus nos dá essa força,
né? Como diz aí, ó, são forças que saem do corpo de Cristo. Quando a gente vive e aceita dar o sim a Deus nesses sacramentos, a gente recebe essa força que vem de Cristo. E o que os sacramentos nos levam? Os sacramentos nos levam à santificação dos homens, aos objetivos do sacramento. A fundamentação da igreja, quando a gente participa dos sacramentos, a gente faz com que a igreja fique mais unida, que a igreja fique mais fortalecida, mais estruturada para se manter. Nós prestamos culto a Deus, porque a gente diz nosso sim a Deus. Então a gente está dizendo que Deus é o centro da nossa vida. É Ele quem nos conduz. Nós somos instruídos por meio dos seus sinais, então os sacramentos nos instruem. Os sacramentos nos alimentam, eles nos fortificam e exprimem a nossa fé por meio de palavras e coisas. Então, por exemplo, lá no batismo, os nossos pais, os nossos padrinhos, quando nos seguraram lá no batismo, quando o padre foi lá, jogou a água, né? Aquela água simbolizava a limpeza do pecado original que nós recebemos lá de Adão e Eva. Então, a nossa purificação. Mas a gente precisou ver aquela água caindo na cabecinha daquele bebê, ou então quando você faz o batismo por imersão, que você entra na água, né, com o corpo todo, é aquela limpeza. Né? Nós somos limpos desse pecado original e nós estamos agora participando da vida da igreja, nós somos cristãos. Né? Exprime a nossa fé. Quando a gente vai dizer lá o nosso sim, fazer a nossa profissão de fé lá na crisma, ou quando a gente diz o nosso sim lá no sacramento do matrimônio, a gente exprime a nossa fé. Né? A nossa fé na igreja, a nossa fé na Santíssima Trindade. A gente diz, eu acredito nisso. Eu acredito nessa realidade que a igreja me traz, né? Que a Santíssima Trindade me traz. A celebração dos sacramentos é uma confissão de fé recebida, é uma confissão da fé recebida dos apóstolos, que a viviam praticando seus mistérios em ritos e ações solenes que tornavam presentes os feitos de Cristo de uma forma a reconhecê-lo. Somos chamados nos sacramentos a aderir a essa fé. Então, os apóstolos, depois que Jesus ascende ao céu, que eles recebem o Espírito Santo, eles começam a criar as primeiras comunidades cristãs. E aí, nessas primeiras comunidades cristãs, eles começam a fazer os primeiros rituais, né? As primeiras missas, né? A primeira grande missa foi lá, na última ceia. Mas depois eles começam a ritualizar esse encontro que era feito, né, entre as comunidades. Então, e nesses rituais, o que eles buscavam fazer? Tornar presente os feitos de Cristo. Né? Então, eles começam ali, a missa como a gente conhece hoje, é aquilo que os apóstolos faziam. Eles se reuniam, liam a palavra, né? Eles discutiam, eles repartiam, né? Eles levavam sempre, as pessoas quando iam se reunir para fazer esses ritos, né, que os apóstolos criaram, eles levavam sempre coisas para repartir entre a comunidade, tudo era repartido, não existia uma coisa de cada um, tudo era colocado em comum, né, em comunhão ali. E aí eles liam a palavra e eles faziam a fração do pão. Assim como Jesus fez, eles também faziam a fração do pão. E aí, ao longo do tempo, a igreja foi criando os ritos, criando, né, as formas litúrgicas corretas de fazer. Isso também demonstra a unidade da igreja, porque a partir do momento que a igreja, ao longo desses 2025 anos que a gente está vivendo, da história da igreja, ela vai criando a liturgia dos sacramentos, né, e das missas, e de todo aquilo que acontece na igreja. Tudo tem um rito. E esse rito, por que ele existe? Para garantir a unidade da igreja. Porque hoje, se você for uma missa aqui, se você for uma missa em Londres, se você for uma missa em Nova York, se você for uma missa na Índia, e se você participar de um sacramento aqui, na Índia, na África, em qualquer lugar do mundo, vai ser a mesma coisa.
Porque segue o mesmo rito. Então, quando os ritos existem para quê? Para garantir a unidade da igreja, né? O rito litúrgico. E cada sacramento vai ter o seu. Né? É muito bonito ver isso. E isso é reflexo dessa fé que os apóstolos receberam, né? Quando eles receberam os dons do Espírito, foram eles que começaram, né, esses ritos. Foram eles que foram desenvolvendo essa forma de fazer um culto a Deus. Porque fala aí, ó, que os sacramentos são uma forma de prestar culto a Deus. Então, isso vem da fé recebida dos apóstolos. Né? E lembrando que essa fé recebida dos apóstolos é uma fé que ela não começou a partir da Escritura. Ela vinha de uma tradição oral. Isso foi passado oralmente. Depois é que foi criada a Escritura, né? Que São Jerônimo foi lá e organizou os escritos que os apóstolos fizeram, que outras pessoas que viveram aquelas realidades ali, como São Paulo, por exemplo, também viveu e escreveu. Né? Mas primeiro isso tudo era tradição oral. E era fé, era na fé que eles viviam essas realidades. E eles queriam demonstrar os feitos de Cristo através desses ritos que eles começaram a desenhar aí na igreja. E que a igreja depois foi instituindo, foi organizando, né? Agora, o sacramento, para ser válido, o que ele precisa? Ele precisa de 3 realidades. Ele precisa do ministro, ele precisa da matéria e ele precisa da forma. A gente vai ver isso nessa folhinha que vocês receberam aí, ó. Essa folhinha que tem um quadro que fala de cada sacramento. A gente vai ver ela no final, mas essa folhinha eu entreguei para vocês, na hora que vocês forem receber os sacramentos, vocês entenderem o que está acontecendo ali, né? O que cada sacramento fala, quem que pode fazer e quem que não pode. Mas aí no final a gente vai entrar em mais detalhes nessa folhinha aí. Aí, seguindo, os sacramentos são eficazes. Então, para ser válido, ele tem que ter ministro, matéria e forma. Só que os sacramentos, além dessa validade, ele tem que ser eficaz. O que precisa para ser eficaz? Os sacramentos são eficazes porque quem age neles é o próprio Cristo e o seu Espírito. Por isso que os sacramentos acontecem independentemente da validade do ministro. O que significa isso? Vamos imaginar numa situação assim. Um casal vai casar numa igreja e aquele padre é um padre que não vive... Como é que eu vou dizer? Ele não vive de uma forma assim correta. Ele tem alguns vícios, a comunidade sabe disso, né? As pessoas... Tem aquelas coisinhas que talvez saiam um pouquinho fora do que a gente pensa ou que a igreja determina que tem a vida de um padre. Mas um casal ali da comunidade vai celebrar o casamento ali. Mesmo que ele não esteja, por exemplo, que tenha cometido um pecado grave, que ele tenha cometido alguma ação grave, um pecado grave, ele esteja em pecado grave. Aquele casamento que ele celebra, ele vai ter validade? O que vocês acham? Vamos supor que o padre ali tem uma vida meio desregrada, ele cometeu um pecado grave. Mas ele vai celebrar um casamento. Aquele casamento tem validade? Aquele casamento tem validade, mesmo que o padre esteja em pecado grave. É o que está falando aí, ó. Porque quem age nesse sacramento é Cristo. O que faz a eficácia do sacramento? Por que no caso ele é válido? Porque tem o ministro está ali. Ele mesmo em pecado mortal, ele está ali. Então o ministro está ali e celebrou o casamento. Ele está em pecado mortal, ele está errado, ele precisa resolver a vida dele, mas ele está ali, ele celebrou o casamento, ele celebrou o batismo, né? Mas o que torna eficaz? Porque uma coisa é ser válido, outra coisa é ele ser eficaz. Lembra que eu falei para vocês que a pessoa pode dizer sim ou não a Deus no sacramento? Então, se a pessoa está com o coração aberto, aquele sacramento vai ter eficácia. Se nós estamos em estado de graça, aquele sacramento vai ter validade.
Se os noivos ali, vamos pegar um exemplo do matrimônio, se os noivos naquela situação do padre ali, eles não estão com o coração aberto para receber aquele sacramento não vai ter eficácia. Ele vai ser válido, mas ele não vai ter eficácia. Ou seja, eles não vão receber a graça vivificante, a graça santificante de Cristo. Então, gente, mesmo que o ministro do sacramento ele não esteja numa condição de celebrar aquele sacramento, e quando eu falo condição, está em pecado, se as pessoas que estão participando daquele sacramento estiverem com o coração aberto, estiverem em estado de graça, elas vão receber aquele sacramento e ele vai ser válido, sim. Ele vai ser válido, porque tudo depende de quem vai receber o sacramento. Porque quem age no sacramento, quem dá realmente a graça vivificante e santificante do sacramento é Cristo, não é o ministro. O ministro é um instrumento de Cristo. Então, quem vai fazer a validade daquele sacramento é o nosso estado de graça, a nossa abertura para receber essa graça e a gente ter a nossa fé. É isso que vai fazer a eficácia daquele sacramento. Tá? Aí, seguindo aí do outro lado da folha, fala o seguinte: contudo, os ministros podem prejudicar a eficiência, que é diferente de eficácia. A eficácia é quem vai receber. A eficiência é aquela coisa de você tornar o sacramento, ele vai ser... Eficácia quando a gente recebe e ele torna uma realidade para nós. A eficiência dele vai ser prejudicada no sentido dele não seguir a tradição. Vocês vão entender melhor isso quando a gente for falar dessa outra folhinha aqui, ó. Quando ele não segue o rito, ele pode prejudicar essa eficiência do sacramento. Ele pode tornar esse sacramento incompleto. Então, quando os ministros podem prejudicar a eficiência do sacramento quando não cumprem o rito litúrgico ensinado pela doutrina da Igreja. A eficiência dos sacramentos pode ser limitada pelo nosso estado de graça, a nossa disposição em receber esses sacramentos. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Se a gente não tiver em estado de graça, se a gente não tiver predisposto a receber esse sacramento, a gente limita a eficácia dele, que é a ação que ele vai fazer na nossa vida, e a eficiência dele. Da mesma forma que se não seguir o rito, ele não vai ser eficiente, se a gente também limitar, não estando em estado de graça ou não estando aberto para receber esse sacramento, a gente também vai limitar a eficiência dele. Ele não vai agir como deveria agir. Vocês conseguiram entender essa diferença? Então, quando o ministro não segue o rito, ele prejudica a eficiência, a forma de agir daquele sacramento. E quando a gente não está em estado de graça, nem com o coração aberto para receber o sacramento, a gente prejudica essa eficiência também, porque ele também não vai agir da forma correta. Ele só vai se tornar eficaz, que vai causar os efeitos, se a gente não limitar a eficiência. Aí a gente vai entender melhor quando a gente for ver aqui. A Igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e a própria de cada sacramento. Então, a graça sacramental é a graça do Espírito Santo que é dada por Cristo. É isso que eu falei para vocês já. A ação de Jesus através do Espírito Santo na pessoa que vai receber o sacramento. E cada sacramento tem uma graça. Cada sacramento vai ter a sua graça. Então, não é a mesma graça para todos os sacramentos. Então, a gente também vai entender isso quando a gente vê aqui. O Espírito cura e transforma aqueles que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus. Então, o Espírito, quando a gente recebe o sacramento, ele pode nos dar a cura. E ele nos faz tornarmos iguais a Cristo. Mas de que forma isso? Quando a gente vive bem o sacramento, quando a gente o torna eficaz, vivendo-o bem. Quando a gente vive um sacramento bem, aí a gente acaba se tornando igual a Cristo.
é aquela questão da gente ter uma vida santa, né? Porque os sacramentos nos transmitem a graça vivificante que nos permite ter uma vida santa, dependendo da nossa predisposição a isso. Então, o fruto da vida sacramental é que o espírito de adoção deifique os fiéis, unindo-os vitalmente ao Filho único Salvador. Esse deifique aí, quando a gente fala de deificar, é tornar santo, né? Quando a gente vive bem, a graça que a gente recebe dos sacramentos, nós podemos nos tornar mais santos, né? Santos igual a Cristo foi santo, né? A gente fala naquela oração assim: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, quando a gente recebe o sacramento, a gente recebe isso também. Nos tornemos iguais ao coração de Cristo, né? As atitudes de Cristo. A gente pode fazer isso. Jesus disse que a gente pode fazer isso. Mas a gente precisa estar em estado de graça, estar recebendo os sacramentos para isso. Isso é o que a igreja nos ensina. A gente não consegue ter uma vida santa se a gente não receber os sacramentos e receber eles da forma correta, né? Então, é muito importante a gente entender isso, sabe? Porque a gente, muitas vezes, nós católicos, criticamos a nossa igreja. E aí, um conselho que eu dou para vocês compreenderem isso que eu estou falando melhor, é uma coisa que me ajudou muito também a entender isso, é quando eu assisto testemunhos de conversão. Eu gosto muito de assistir o canal do professor Eduardo Faria, porque ele tem um quadro lá, a Bíblia me tornou católico. E ele fala de relatos de conversão de ex-protestantes. E é unânime em todos os testemunhos que eu vi de conversão, que eles sentiam vazio na religião deles, né? Muitos saíram da igreja católica muito novos, ou porque tiveram uma decepção ali, resolveram ir procurar outra igreja, ou muitos nasceram na igreja protestante. Mas o fato é que todos sentem esse vazio, não conseguem preencher esse vazio. E aí, quando eles começam a voltar para a igreja, porque eles são doutrinados a detestar a igreja católica, a odiar a igreja católica. Então, quando eles começam a voltar para a igreja, que eles vão fazer o quê? Eles vão estudar. É isso que a gente está fazendo aqui. Eles vão estudar a doutrina da igreja. E aí, eles vão começar a romper aquelas barreiras que fazem com que eles odeiem a igreja católica. Aí eles rompem a barreira dos dogmas, né, de acreditar na Conceição Imaculada da Virgem Maria, né, que é um dogma para a gente, na Ascensão de Nossa Senhora de Corpo e Alma, que é um dogma para a gente. Então, eles vão tentar entender isso, eles vão buscar esse conhecimento da igreja, e é muito bonito vocês verem como eles conseguem entender essa graça vivificante. E eles ficam muita vontade de receber os sacramentos. É bonito de ver, porque teve pessoas que eu vi que até se emocionam de falar quando eles receberam pela primeira vez a Eucaristia. A emoção que eles sentiram, porque eles sentiram uma completude, eles sentiram como assim, aquele vazio não existia mais. Estava completo. E eles sentiram isso quando eles receberam o corpo de Cristo. Isso é a graça vivificante, isso é a eficácia do sacramento. É quando você vai lá, você pega o corpo de Cristo e quando você comunga ele, você se sente pleno. Você está fortalecido pelo amor de Cristo, né? De saber que ele está ali, que ele está vivo ali. Não é mais pão e vinho, é sangue e carne de Cristo, de verdade, está ali. Sangue do coração dele, jorrando ali, sabe? Pra gente, para nos salvar, para nos fortalecer, para dizer, eu tô aqui com você. É lindo de ver. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês, assim, pode colocar lá conversão de protestantes, vai aparecer muito. É muito bonito de ver, né? O quanto que, aí uma coisa que eu vejo, tanto que eu não amava a minha religião, tanto que eu não conhecia ela. Eu conheci ela superficial, e essa oportunidade que a gente tem de conhecer ela mais profundamente aqui é uma oportunidade única, né? Podia estar cheio de pessoas aqui também fazendo essa mesma coisa, né? Mas
Um dia que vocês tiverem a oportunidade, venham esses testemunhos, vocês vão gostar muito, vocês vão ver que lindo que é, e a gente vai amando mais a nossa igreja, vai buscando mais conhecimento dela. É muito bonito. E aí a gente fala aí dos 7 sacramentos. Então a igreja tem 7 sacramentos, né? Eu coloquei para vocês uma linguagem para falar de cada sacramento baseada na visão de Fulton Sheen. Fulton Sheen é um bispo, né, da Igreja Católica Americana, e ele é um homem de muitos ensinamentos para a gente, né? Ele fala de uma linguagem muito simples, de coisas muito complexas, de uma linguagem fácil da gente entender. Então, olha como que ele vai falar de cada sacramento aí. Sacramento do batismo. O que é o sacramento do batismo? É nascer em Cristo. Então, nós deixamos de ser pessoas pagãs e nos tornamos cristãos. Aí muita gente, muitos das religiões protestantes falam assim, mas a gente não pode batizar criança, porque criança não tem pecado. Né? A gente escuta muito isso. Mas não é que a criança tenha pecado. Todos nós recebemos o pecado original, as consequências do pecado original de Adão e Eva. Né? Então, se a gente batiza enquanto criança ou batismo adulto, a gente está apagando essas marcas do pecado original. Que são pecados assim, se a criança ela se torna pagã, muitas vezes ela não vai receber valores que são essenciais para ela se tornar um bom ser humano. Né? Pessoas que muitas vezes não são criadas na fé, pessoas que são criadas sem religião, sem fé, elas são pessoas vazias, então elas valorizam coisas materiais. Né? Elas não conseguem enxergar além daquilo que elas podem ver ali na frente delas. Né? Então essas pessoas, elas a gente chama de pagãs. Então a gente deixa o paganismo, a gente deixa essa marca do pecado, a gente é lavado no batismo. Né? Então por isso que ele fala que é nascer em Cristo, porque aí a gente recebe a graça vivificante que Jesus deixou para a gente através do sacramento do batismo. E aí eu deixei para vocês também as passagens bíblicas onde fala da instituição desses sacramentos por Jesus. No caso do batismo, vocês podem ver isso em João 3:5 e Mateus 28:19. É bom depois em casa vocês lerem essas passagens, são muito bonitas. Crescer da infância à maturidade para se tornar parte integrante da igreja. Ele está falando aí do sacramento da crisma, da confirmação, né? Uns chamam de confirmação ou sacramento da crisma. Nesse sacramento, a gente vai dizer o sim por nós mesmos. Né? A gente já não é mais criança, né? O sacramento da crisma, ele já é na adolescência, né? A gente já vai dizer o nosso sim. E pode ser na vida adulta também, tá? O sacramento da crisma, tanto da crisma quanto o batismo pode ser tanto criança quanto adulto, tá? No caso da crisma, quanto adolescente quanto adulto. Não é obrigatório você... É lógico que se você batizar a criança, você já vai estar iniciando ela na vida cristã mais cedo. Mas se ela não teve a oportunidade de, por exemplo, igual pessoas que eram de outras religiões, estão recebendo o batismo adulto. Não tem problema, desde que ele seja feito da forma correta, ela vai participar da vida cristã, mesmo adulta, né? E aí está em Atos 2, do 1 ao 8, aí fala de Pentecostes, nessa passagem bíblica, né? Então, é muito bonito esse trechinho também. Para crescer, é necessário se alimentar do alimento novo. Você está falando aí do sacramento da Eucaristia, né? Que está em Mateus 26, do 26 ao 29, e em Marcos 14, do 22 ao 25, e a Eucaristia ela é instituída na Santa Ceia. Jesus institui ali, né, a Eucaristia. 4. Crescidos e maduros, podemos tomar a decisão de uma união com outra pessoa sob a tutela da Igreja e da graça de Deus para constituir uma família. Ele fala do sacramento do matrimônio. Tá? Uma família para que a Igreja cresça, né? Para que o corpo místico de Cristo ele se propague. A função do casamento é a procriação e a educação dos filhos, né? Então aquelas famílias que se fecham para a vida, muitas vezes elas não estão cumprindo, aí é onde a pessoa não vive bem a graça que recebeu,
Porque se a pessoa casou na igreja, o casal foi lá, o que ela diz? Sim, você recebe os filhos que Deus lhe enviar? Sim, mas aí ela se fecha a vida, né? Ela não se abre a ter os filhos, ela não está vivendo a graça que ela recebeu ali. Isso é não viver bem o sacramento, isso é limitar a eficiência do sacramento. Ele não vai ser eficaz, ele vai deixar de ser eficaz, ele não vai gerar essa graça e ele não vai ser eficiente, porque eles não vão perceber a graça que é você ter filhos. É lógico que tem as situações em que a família que realmente não pode, é uma questão biológica, é uma questão de algum problema, mas tem famílias que podem e não se abrem à vida. É muito bonito o exemplo que a sua mãe dá, né? Sua família é muito bonita, né? Casal jovem, né? Eu sou apaixonada assim, de ver vocês na missa, de tão lindo que é ver como que a família está frutificando ali, né? Mas quando você se abre à vida, por mais difícil que seja, gente, esse se abrir à vida, porque hoje criar um filho não é fácil, mas Deus dá a graça. E é muito bonito você ver um filho crescer, você ver um filho se tornar um adulto. E quantas famílias hoje estão cerceando isso, né? Essa graça, né? Ou limitando, ou usando um método contraceptivo, quando na verdade poderia ter um filho normalmente, ou então praticando um aborto, que é uma coisa assim que é um pecado tão grande, né? Você tirar a vida de uma criança inocente, né? Só que a igreja tem um olhar para cada situação. Então, assim, os casais, Deus sabe o coração de cada um, né? E cada um vai responder pelas suas atitudes. Mas aquele casal que pode, que tem condição, se ele pode se abrir à vida, se ele disse o sim lá para Deus, ele tem que realmente se abrir à vida. É muito importante isso, né? Então, ele fala aí em Mateus 19, do 3 ao 12, Marcos 10, do 1 ao 12, sobre o sacramento do matrimônio. Que é Jesus falando, tá? Em todas essas passagens é Jesus falando. A alma, quando peca, ela fica doente. O pecado pode levá-la à morte. Para curá-la, dá-se o remédio da confissão, penitência e reconciliação. A penitência, a reconciliação, a confissão, junto com o sacramento da unção dos enfermos, são chamados sacramentos de cura. Então, o batismo, a crisma e a Eucaristia é o sacramento de iniciação da vida cristã. O sacramento da confissão, penitência e o sacramento da unção dos enfermos são sacramentos de cura. E os sacramentos do matrimônio e os sacramentos da ordem, eles são sacramentos de serviço, né? Igual o matrimônio que a gente comentou, que é para procriação, né? Para gerar vidas, educar os filhos na fé da igreja. O sacramento da ordem também é para serviço, né? Dos padres que guiam o rebanho de Cristo, né? Os sacramentos da confissão e da penitência, eles já são sacramentos de cura. Você vê isso em Lucas 7, do 48 ao 50, depois do 11, capítulo 11, versículo 4, e de Mateus 18, do 15 ao 21. Quando a gente fala do sacramento da confissão, da penitência, a reconciliação, é o sacramento da misericórdia divina. Muita gente fala também, mas eu vou confessar para um padre que é um homem pecador igual eu. Sim, mas a partir do momento que ele está ali, que ele coloca a estola, ele é Corpus Christi, né? Ele está representando Cristo, né? Ele não é mais o homem, ele é Cristo que nos dá. Simone, mas é demais falar isso, né? Só porque ele colocou a estola? Não. É porque a partir do momento que ele senta ali e ele se abre para ouvir o outro, o pecado do outro, ele se deixa usar como instrumento, né? Jesus utiliza aquele homem como um instrumento para dar a graça dele. Então, quando o sacerdote ouve os nossos pecados, não é o homem que está ouvindo, é Cristo que está ouvindo. É nós que vamos lá e reconhecemos na frente dele que nós somos pecadores. Eu me reconheço enquanto pecadora, eu vou lá e falo os meus pecados, eu sou pecadora, eu preciso da tua misericórdia, Senhor.
eu estou aqui pedindo a tua misericórdia, porque sem ela eu não consigo seguir em frente. Isso é muito bonito, gente, é humildade. É a humildade que Cristo tanto ensinou para a gente. Então, o sacramento da confissão, ele cura mesmo. Quantas vezes você está com o coração apertado, está difícil a situação, você está às vezes com muita raiva de alguém que te fez mal, ou você está numa situação que você falou uma coisa que você não devia, que você magoou alguém, você está com o coração pesado. Na hora que você vai lá e fala para o padre aquilo que você está sentindo, abre o teu coração, olha padre, eu pequei, eu falei mal de fulano, eu fiz mal para ciclano, eu deixei de fazer isso, eu entrei na conversinha daquele, eu criei mau juízo de uma pessoa. Quando eu assumo isso, eu falo que eu fiz isso, eu reconheço a minha miséria enquanto ser humano, que eu sou frágil e fraca, e peço a misericórdia de Deus. E Ele me fortalece e cura. Você sai dali de dentro como se você tivesse tirado uma tonelada das tuas costas. Façam essa experiência, sabe? Vivam esse sacramento, porque é nesse sacramento que a gente ganha o estado de graça. Que a gente sai do nosso estado de pecado, a gente fica em estado de graça e a gente pode receber a Eucaristia, que é o principal sacramento que Jesus nos deixou. Porque se a gente estiver sentindo um pecado, o coração apertado, contrito, a gente não vai conseguir receber bem Jesus. Então a gente precisa se confessar antes. Por isso que ele é um sacramento de cura. Tá? Experimentem isso, vivam isso e depois vocês contam se isso não é realidade que acontece ali. É a graça vivificante, santificante de Cristo. Quando a gente sai dali, a gente sai leve. E a gente sai com uma alegria que a gente pode passar isso para as outras pessoas. É aí que está a eficácia do sacramento. É nessa alegria, nessa leveza que o sacramento age. A gente pode transmitir isso para outras pessoas. Por isso que é vivo, entendeu? Por isso que é essa graça vivificante que a gente fala, né? De dar vida para nós e para as outras pessoas também experimentarem isso. É muito bom. Número 6. Quando o corpo está ferido ou fraco, a alma precisa ser libertada do resultado do pecado, recebemos o sacramento da cura, a unção nos enfermos. Então, quando a gente está doente, fisicamente ou espiritualmente, a gente pede para o padre a unção dos enfermos, a gente também recebe a cura. Tá? É um sacramento que você não precisa estar morrendo, tá? Porque a gente estava em extrema unção. Ele não é extrema unção. Se você estiver doente, você estiver se sentindo assim, com uma enfermidade no teu corpo, por exemplo, uma dor de cabeça que não sara, que você está sentindo ela recorrente, se você vai até o padre e pede a unção dos enfermos, ele te dá. E você pode ter a cura sim. Por que eu falo você pode ter a cura? Porque se você estiver, mais uma vez, em estado de graça e com a fé e o coração aberto, você vai receber essa cura. Isso é fato, gente. Isso é fato que a gente pode constatar assim facilmente. Porque ali age o Espírito Santo. Número 7. O homem precisa ser governado. Alguém que o guie no caminho da salvação e na doutrina da igreja. Ele fala aí do sacramento da ordem. Então, a ordem, por isso que ela é um sacramento de serviço. Porque o padre, ele passa a ser casado com a igreja, né, para governar o rebanho de Cristo, para governar, para poder direcionar essa igreja. Por isso que a gente tem o Papa, por isso que a gente tem os bispos, os cardeais, né? Agora a gente vai ter o conclave, os cardeais vão se reunir sob a ação do Espírito Santo, porque eles vão estar em oração, para escolher o novo Papa que vai dar as diretrizes para a gente viver a nossa fé, né? Por isso que é um colegiado, não é uma pessoa só que define, são pessoas que se reúnem para definir, né? Sob sempre a ação do Espírito Santo. Então, o sacramento da ordem, ele é um sacramento de serviço por isso, né? Porque quem é escolhido, quem sente o chamado, né? Ele vai estar ajudando a guiar o rebanho de Jesus para o reino de Deus, né? A vida eterna. Aí fala, que eu já comentei com vocês, os sacramentos do batismo, da crisma e eucaristia são comumente chamados de sacramentos da iniciação da vida cristã. Os sacramentos da ordem e matrimônio são chamados de sacramentos de serviço e unção dos enfermos e confissão, penitência e sacramentos de cura. E por fim,
Os sacramentos do batismo, confirmação e ordem conferem a graça santificante e possuem um caráter de selo com o qual participam no sacerdócio de Cristo e faz parte da Igreja. Isso se dá através da ação realizada pelo Espírito e é indelével, ficando para sempre no cristão, garantindo a disposição para a graça, como promessa garantida da proteção divina e convocação para o culto divino e serviço da Igreja. Por isso, são sacramentos que nunca podem ser repetidos. Então, uma vez batizado, batizado para sempre. Não tem como. Se você sair da Igreja Católica e for batizado em outra igreja, aquele batismo que você recebeu na outra igreja não é válido. Porque você já foi batizado. Então, uma vez batizado, batizado para sempre. Né? Você não tira esse sacramento. Uma vez crismado, crismado para sempre. Não tem como você tirar aquele sacramento. E uma vez você ordenado padre, você não deixa de ser padre nunca, mesmo que você deixe a igreja, que você peça o afastamento, que você deixe a igreja, você vai ser padre, a pessoa vai ser padre para o resto da vida. Então, mesmo que a pessoa deixou a igreja, que a pessoa pediu o afastamento, ela vai continuar sendo padre. Então, esses 3 sacramentos têm esse caráter aí são indeléveis, né? E eles não podem nunca ser retirados, né? Eles permanecem para o resto da vida. A Igreja Católica aceita o batismo de algumas outras igrejas, poucas igrejas. A Igreja Católica aceita, se a igreja seguir a forma correta de realizar o batismo. É um sacramento que, quando a pessoa vem de uma outra religião, se ela tiver sido batizada da forma correta, ela não precisa ser batizada de novo na Igreja Católica. Tá? Mas tem que seguir a forma. Então aí a gente vai ver, ó, nessa outra folhinha que eu entreguei para vocês, o ministro, que a gente falou antes aí, né, que para ser válido o sacramento tem que ter ministro, matéria e forma. Ó, o sacramento do batismo. Qual que é o ministro do sacramento do batismo? Pode ser o diácono, o padre, o bispo. E, em algumas situações urgentes, especialíssimas, qualquer pessoa. Eu sigo um canal da doutora Filó, não sei se vocês já ouviram falar. A doutora Filó é uma médica pediatra que ela atua, ela atuou muito tempo, porque agora ela aposentou, na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Ela era chefe da UTI neonatal. E ela conta que muitas crianças nascem, né, já em situações muito críticas de vida e com perigo de morte real, né? E aí ela fala que se a criança tá para morrer mesmo, que não tem outra forma de salvar a vida dela, que ela vai morrer, aí ela já ensinou até os residentes e aos pais também batizar os filhos. Então a criança está morrendo, não vai dar tempo de batizar na igreja, pega-se a água, joga na cabecinha do bebê ou da criança e faz o sinal da cruz e diz as palavras, né? Eu te batizo. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A criança está batizada. Aí, se a criança viesse recuperar e sobreviver, aí a família tem que procurar a igreja para poder confirmar esse batismo, né? Mas ela não vai ser batizada de novo. O batismo vai ser só confirmado pela igreja, ratificado pela igreja. Mas aquele batismo ali foi válido. Se a criança vier a falecer, ela está em estado de graça. Então, ela vai direto para o céu. E se ela vier a sobreviver, ela vai estar batizada. Só precisando confirmar, dizer para a igreja que ela foi batizada sim, para a igreja colocar lá no documento, para que lá no futuro, quando ela precisar de um batistério, ela vai lá e consiga pegar esse documento. Mas ela já vai estar batizada. Só que são em situações extremas, tá? Em perigo de morte. Aí se a criança, eu estou falando de criança, mas pode ser criança ou adulto, se não foi batizado, a pessoa que estiver ali perto pode batizar ela dessa forma, pegando a água, jogando na cabecinha, fazendo lá o sinal da cruz, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a forma correta do batismo é essa, que eu coloquei para vocês. É o nome da pessoa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que falar essas palavras, tá? Então, se vocês forem, por exemplo, participar de algum batismo aí e verem
ou o pastor, se você for em uma outra religião, ou o padre. Atenção, né? Se vocês forem um dia também padrinhos, se vocês verem que está batizando ali, que não falou, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês podem chegar até o padre e falar, olha, você não batizou da forma correta, tá? Se atentem a isso, né? Porque tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando é em outras religiões, aí tem que ver como que é feito lá, mas aí aquele batismo não vai ter validade, tá? Não vai ter. Agora, se for da nossa igreja, se for um padre que você vê que não está fazendo dessa forma, pode ir lá e falar, ó, não foi feito, você tinha que ter falado assim, não falou. Como cristão, é nosso dever fazer isso, porque a criança ou a pessoa que estiver sendo batizada ali, ela não vai receber o batismo verdadeiro. É aquilo que a gente falou antes, né? A forma correta, quando o ministro não faz da forma correta, ele limita a eficiência. Porque se ele não faz da forma correta, ele não está de fato batizando, não está deixando aquela graça chegar até a pessoa da forma como ela tem que chegar. Né? Então, a pessoa não falou corretamente, então a gente, como cristão, se a gente vê que está sendo falado da forma errada, a gente tem que buscar a correção. Né? Então, essa é a forma. E qual que é a matéria, né? O sinal do batismo? É a água. A água que purifica, que limpa, né? Aí vem o sacramento da crisma, ou do crisma, né? Quem pode fazer é o bispo ou o padre autorizado pelo bispo. Normalmente quem dá o sacramento do crisma é o bispo, mas numa situação em que o bispo não possa vir, vai ser o padre. E qual que é o sinal? É o óleo que é ungido na fronte do crismando. O bispo vai lá, passa o óleo na fronte, o óleo do crisma, né? Fazendo o sinal da cruz. E aí ele fala o nome da pessoa e diz, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Essa é a forma correta, porque no crisma a gente recebe os dons de Deus. Confirmando esses dons, porque a gente já recebeu eles no batismo, né? Só que aí na crisma a gente diz o nosso sim por nós mesmos. Aí vem o sacramento da Eucaristia. Quem pode celebrar é o padre e o bispo. Diácono não pode celebrar, tá? Não pode porque ele não faz ali a instituição da Eucaristia. Então o diácono ele não pode, ele não transforma o pão em vinho, né? Não tem a transubstanciação ali com o diácono. E também quando a gente vai participar da celebração da palavra, ali também não teve, né, o rito eucarístico ali. Então, quando a gente participa de uma celebração da palavra, aquela hóstia que a gente toma, ela já está santificada pelo padre, ele deixa lá pronto. Mas ali não houve o rito mesmo, né? Aquele ritual ali. Então, a gente fala assim que quando a gente participa da celebração da palavra, a gente não cumpre, por exemplo, o preceito de participar aos domingos. Se você vai numa missa que é a celebração da palavra, você não cumpriu o preceito, que é um mandamento da igreja, participar aos domingos da missa, né? Por quê? Porque não teve a liturgia eucarística, não teve o ritual ali que o padre faz, né, da transformação do pão em vinho. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Quem pode fazer é padre e bispo só, esse ritual. E qual que é o sinal visível do sacramento da Eucaristia? O pão e o vinho. E as palavras que têm que serem ditas são essas: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Então, se vocês perceberem outro detalhe importante, gente, vocês vão ver isso melhor nas próximas etapas aqui, vai ser explicado isso para vocês de uma forma mais, mas eu já vou falar isso para vocês que eu achei tão interessante quando eu fiquei sabendo. E é bom, assim, eu queria que vocês também soubessem, se estão participando da missa e o padre não falar essas palavras, omitir alguma dessas palavras,
Pode até colocar mais palavras, mas ele tem que falar isso daqui, tem que ser o centro, né? Se ele não falar isso da forma correta, por exemplo, tem padres que falam, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, para a remissão dos pecados, mas não fala fazer isso em memória de mim, está errado. Ele não fez, ele não cumpriu o rito da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia. Ele tem que falar, fazer isto em memória de mim. Tem muitos padres que omitem. Ou fazer isso em memória de Cristo, é fazer isso em memória de mim, da forma que está aqui. Então, vocês participaram da missa, prestem bastante atenção nessa hora. Faltou alguma dessas palavras aqui, está incompleto o sacramento, ele não vai ter eficiência, ele não vai chegar até a gente da forma como tem que chegar. É aquilo que a gente comentou antes, o ministro pode atrapalhar a eficiência do sacramento, né? O sacramento vai gerar eficácia, mas ele não vai gerar da forma como deveria. Então tem que ter essa atenção, tá? Por isso que tem a forma correta de ser feito. É aquilo que eu expliquei para vocês. O ministro, a validade do sacramento, a eficiência dele, ela independe do ministro. Se a gente está com o coração aberto, a gente consegue sentir a eficiência do sacramento. Mas, se a gente não tiver o coração aberto, a gente não consegue sentir a eficácia desse sacramento. A eficiência dele, a eficácia do sacramento, é aquilo que o sacramento nos gera de graça. A eficiência dele vai ser prejudicada, ou ele não vai conseguir nos dar essa graça, porque ele não foi bem feito, não foi bem realizado, não foi bem vivido. Né? Então, é por isso, toma muito cuidado, sabe? Na hora que vocês participarem de algum sacramento, principalmente na questão da Eucaristia, as palavras do padre, né? Ele tem que falar tudo isso que está aqui, para que o sacramento seja eficaz. Eu sempre confundo eficiência com eficácia. A eficácia é a graça que a gente ganha, a eficiência, esse sacramento vai agir da forma como ele deveria agir. Sacramento da ordem. Quem pode dar esse sacramento? Só o bispo. Só o bispo pode. Né? Lembrando que cardeal, papa, todos são bispos, viu? São só graus que eles recebem, né? Mas todos eles são bispos, todos eles são padres. Né? O grau o grau mais assim, não é mais baixo, que eu acho que é uma palavra ruim, mas o grau mínimo é o padre, mas aí o padre pode se tornar bispo, pode se tornar cardeal e pode se tornar um papa, tá? Mas todos eles são padres e todos eles passaram pelo diaconato. O diaconato, ele pode ser um diaconato permanente, a pessoa não vai se tornar padre, né? O homem não vai se tornar padre, ele pode se casar, mas ele pode servir a igreja ali, pode participar, pode celebrar o batismo, né? Que é um sacramento que ele pode estar celebrando. Mas ele não vai se tornar padre. Aí o diaconato é provisório quando ele está se preparando para se tornar padre. Mas quem pode dar esse sacramento é só o bispo. E o sinal do sacramento da ordem é o óleo. As palavras, a forma é a imposição das mãos por um bispo, seguida de uma oração consagratória específica para cada grau de sacramento. Então, se você vai ser padre, um grau, então você vai ter uma oração consagratória, se for um bispo é outra, então cada grau de sacramento vai ter uma oração específica. O matrimônio, quem celebra os noivos? É aquilo que a gente comentou também. Se os noivos dão o seu sim, estão de coração aberto para esse sim que dão a Deus, eles vão receber essa graça santificante, vivificante do sacramento do matrimônio. Qual que é o sinal visível? A aliança. Qual que é a forma, a palavra? Eu, pessoa, te recebo, fulano, por o meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E é aquela mesma coisa. Se não for dita essas palavras ali no centro, não vai ter a eficiência que deveria ter, né?
talvez aí também não vai receber a graça que deveria receber. O sacramento da confissão, quem pode ministrar é o padre e o bispo. O diácono também não pode, tá? O diácono não pode ministrar a confissão, você não pode se confessar como diácono, é só padre e bispo. E qual que é a matéria? Pecado grave e arrependido. Também não adianta você chegar lá, eu pequei, eu menti, eu roubei, eu matei, mas não se arrepender daquilo. Também não vai ter eficiência nenhuma ali, né? Você tem que se arrepender do pecado. Você só pode confessar se você estiver arrependido do pecado. Você pode cair diversas vezes, você pode pecar diversas vezes, você pode ir lá confessar com o padre quantas vezes você quiser. Às vezes os padres falam, né, que a pessoa, mas eu confessei hoje, depois fulano veio de novo aqui. Mas se ele pecou ali naquele tempo, que seja uma semana ali, ele tem o direito de ir lá, sim, se confessar, porque ali ele recebe a cura. Então, infelizmente, muitos padres falam isso, né? Mas você confessou semana passada, você está aqui de novo? Mas, padre, eu pequei e estou aqui pedindo perdão. Eu sou fraco, preciso da misericórdia divina, né? Então, assim, a confissão, você tem que estar com pecado grave e estar arrependido dele. Tá? E aí as palavras eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí também é outra questão que vocês têm que observar quando vocês forem participar da confissão, tá? Essas palavras aqui. Não pode faltar. Eu te absolvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Se faltar alguma dessas palavras aqui, não tá válido. Não recebeu. Não teve eficiência. Tá? E não foi eficaz. A graça você teve ali, mas ela não vai surtir efeito na tua vida. Então, ele pode falar outras coisas também junto ali, mas ele tem que te falar no final de tudo, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A unção dos enfermos. Quem pode ministrar é o padre e o bispo também, tá? Não pode ser o diácono, ele não pode ministrar a unção dos enfermos. Qual que é a matéria? É o óleo, né, que também é passado na fronte da pessoa doente. E aí ele fala essa oração, por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e na sua misericórdia alivie os teus sofrimentos. Né, essa oração aí, que é muito bonita, por sinal. E é isso, gente. Sacramento é essa graça vivificante, santificante que a gente recebe, que vem direto de Cristo. É uma bênção muito grande. E aí eu destaco para vocês aí, o sacramento da confissão e da Eucaristia. Vamos viver bem esses sacramentos, que a gente pode ter eles sempre, né? Tá sentindo o coração apertado, tá sentindo que a nossa consciência, ela nos acusa, né? Quando a gente cometeu um pecado. É um dom que a gente recebeu ali no batismo, né? Quando a gente se torna filhos de Cristo, a gente se torna cristãos, a gente recebe esse dom da nossa consciência nos dizer que é a ação do Espírito Santo de nos dizer, eu pequei. Quer dizer, eu fiz errado. A nossa consciência fala isso. Isso é a ação do Espírito Santo. Isso é a eficiência, a eficácia do sacramento. É a gente ouvir o nosso coração dizer pra gente assim, você está pecando, vai buscar ajuda, né? Então, esse sacramento da Eucaristia e da confissão são muito importantes. E lembrem-se, se vocês estiverem contritos de coração, estiverem precisando confessar, confessem antes de comungar. Não comunguem com o coração cheio de pecado, tá? Vocês vão também limitar essa graça, aí vocês vão estar em estado de graça e aí não vão conseguir receber tudo isso que esse sacramento da Eucaristia oferece pra gente, que é matar essa fome de vida verdadeira que Deus nos dá, né? Que Jesus nos deu lá na cruz com seu sangue e que Ele repete pra gente ali. E é muito bonito a gente acreditar que Ele tá ali, né? Batendo ali, o coraçãozinho dele tá batendo naquela hóstia ali, a gente recebe. É muito lindo. É uma prova de amor que a gente não vai ter outra vez. Ninguém vai ser capaz de dar essa prova de amor pra gente. Tá? Gente,
Desculpa qualquer coisa, vocês vão aprender mais sobre sacramento nas próximas aulas aí. E leiam essas passagens que estão aí para vocês entenderem mais o sacramento, tá? Mas vocês vão ter mais aulas sobre eles ainda.